nada faz sentido em sua vida, se te falta a coragem para viver, se a tristeza bate a porta do seu coração, o Evangelho vem trazer a solução. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. O Evangelho é a luz da humanidade, é o Cristo renascendo em você. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. É a luz do sol brilhando, é um novo dia. É a vida te chamando para viver. Nada faz sentido em sua vida, se te falta a coragem para viver, se a tristeza bate a porta do seu coração, o Evangelho vem trazer a solução. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. O Evangelho é a luz da humanidade, é o Cristo renascendo em você. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. O Evangelho é a luz da humanidade, é o Cristo renascendo em você. Sou viajante neste mundo de ilusão. Sou viajante neste mundo de ilusão. Sou navegante neste céu tão infinito. Sou como um pássaro voando em seu destino. Nas suas mãos eu me transformo em um menino. Sou como as nuvens viajando pelo espaço. Sou como o vento a soprar na multidão. Sou como o sol que se esconde ao entardecer. A luz que brilha em minha vida é você. Divino amigo, trago em mim sua presença. A minha crença fortalece o coração.
É impossível não acreditar em ti, Senhor, se existe em mim a força do seu grande amor. Divino amigo, traga em mim sua presença. A minha crença fortalece o coração. É impossível não acreditar em ti, Senhor, se existe em mim a força do seu grande amor. Se existe em mim a força do seu grande amor. Se alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada, alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia.
Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida, parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Valeu, Miguel. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe. Bom trabalho, Deus abençoe a todos aí. Bacana demais. Sejamos todos bem-vindos. Wagner Urquiza, seja bem-vindo. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do Momentos de Paz, psicografia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Em verdade, essa aqui é a psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Está no livro Caminhos, a editora Céu. Definições. O que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar onde te encontras. O que fala indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Definições. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida, por esse dia, por essa noite, por esse momento de estudo e reflexão. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, aquele que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores. Nós, nesse momento, emanemos vibrações para nossa irmã Maria Guilhermina. Teve um pedido aqui de prece. Então, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar indo de encontro a essa nossa irmã, Maria Guilhermina. E a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nas creches, nos orfanatos, às vezes em leitos de dor, com fome, com frio, que uma gotinha do amor de Jesus possa estar indo de encontro a cada um desses nossos irmãos e que possa estar confortando os corações e confortando os nossos corações também. Senhor, nós te agradecemos por essa noite e por esse momento de reflexão e te pedimos para que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Nossa gratidão. Wagner Urquiza, seja bem-vindo.
Deus abençoa. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Gratidão. Bom demais receber vocês. Seu microfone está desligado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos à oportunidade do estudo. Como já verificou-se no início, o nosso tema de hoje é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A informação que vamos trazer, ela está dentro da doutrina dos espíritos. Devemos compreender que a doutrina, ela não proíbe nada e ela não condena nada. É a nossa própria consciência, à medida em que nos instruímos, é que passamos a verificar o que é condenável em nós e o que é santo em nós. E aí nós começamos com uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec, virando para os espíritos, perguntou para ele lá na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, os espíritos responderam a Kardec o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Como tirar desta letra, o espírito? Como tirar deste pequeno texto os ensinamentos que a doutrina e o Cristo nos traz a cada dia com a nossa experiência e com a nossa observação e principalmente com o nosso estudo, quando nós nos dispomos a este estudo? Se observarmos, há um momento lá na parábola do bom samaritano em que um doutor da lei, ele chega perto de Jesus e pergunta a Jesus assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A nós que vivemos dentro do meio espírita, muitas vezes nós perguntamos ao nosso anjo da guarda: meu anjo da guarda, que devo fazer eu para evitar um umbral e alcançar o nosso lar? Então, a resposta de Jesus serve tanto para os doutores da lei da época, tanto quanto para nós. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Nós conhecemos a lei divina, nós buscamos ter entendimento e compreensão da lei divina, nós buscamos fazer estudo e tirar deste estudo o espírito que existe nas letras. E se nós conhecemos, se nós estamos adquirindo conhecimento sobre a vida do Cristo, sobre a doutrina dos espíritos, vem uma outra pergunta muito importante que o próprio Cristo fez ao doutor da lei. Como interpretas a lei a qual tem conhecimento? Como compreende, como coloca em prática aquilo que sabe sobre a lei? Qual o seu exercício no dia a dia com base na lei a qual você passa a adquirir conhecimento? Compreendemos que, da mesma forma que os pais, observando uma criança fazendo algo que não é bom, ele instrui e não castiga, Deus também é assim para com todos nós. Enquanto não temos o conhecimento das leis, enquanto ainda jovens espiritualmente, não nos é exigido grande responsabilidade. Mas a partir do momento em que passamos a adquirir conhecimento e sabedoria, então, tendo conhecimento, somos mais responsáveis por aquilo que fazemos. E a nós, os espíritas,
que tem como base de ensinamento os profetas, os ensinamentos do Cristo e também a orientação e os ensinamentos dos Espíritos. Conhecemos essas leis e, se conhecemos, como interpretamos? E aí eu trago um texto de Emmanuel com uma pequena frase que diz o seguinte: a educação confere discernimento. Se não analisarmos esta frase, não tiraremos dela o conhecimento que nos cabe ter para que possamos agir no nosso dia a dia. Então, para que nós possamos compreender as lições, tanto desta frase do Emmanuel, quanto das lições do Cristo e das lições dos Espíritos, precisamos muitas vezes nos ocupar um tempo com o estudo, com o dicionário. E aí vamos observar que, se olharmos no dicionário a definição de educação, lá significa o seguinte: ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Então, vamos observar que é necessário nos educarmos através do esforço da leitura, da meditação, para esse aperfeiçoamento intelectual e depois moral. A palavra concede é o mesmo que conceder, que dar. E discernimento? Discernimento é aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, Emmanuel nos mostra nessa pequena frase que, sem a educação, não podemos adquirir discernimento. Sem a educação, não somos capazes do discernimento, que é saber o que é certo e o que é errado. E aí Emmanuel nos traz uma outra frase dizendo o seguinte: e o discernimento, que é a aquisição da educação que fizemos um pouco antes, é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Então, com uma pequena frase, nós podemos ampliar a nossa capacidade de entendimento se analisarmos, se estudarmos. Então, voltando à questão do Livro dos Espíritos, 459, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, eles respondem. Observem que a palavra influenciar, na pergunta, significa, no nosso dicionário, induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira, ou a pensar de um determinado modo. Então, a pergunta de Kardec, ela tem um entendimento amplo se nós buscamos compreender e estudá-la. Então, influenciar que Allan Kardec questiona os espíritos é saber se os espíritos induzem a nós ter comportamentos diferentes, agir de forma diferente, pensar da forma diferente à qual nós estamos acostumados. E eles, então, os espíritos dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, quando a gente pega a palavra ordinário e olha no dicionário, diz que ordinário é o que é habitual, é o que é comum, é o que é normal de se fazer, o que se repete constantemente, o que é frequente de se fazer. Então, os espíritos são capazes de fazer nós pensarmos ou termos comportamentos diferente daquilo que nós estamos habituados, ou repetir hábitos que, já de um certo ponto, podemos perceber que não é bom, mas, dado a influência dos espíritos,
continuamos naquele mesmo equívoco, naquele mesmo comportamento que não seria bom para nós. E aí, a doutrina nos mostra o seguinte, que nós somos espíritos. Então, quando olhamos alguém à nossa frente, nós devemos procurar ultrapassar o limite dos corpos e tentar compreender qual é o espírito que se encontra à nossa frente. O fato de ser um jovem não significa que aí há um espírito jovem. Muitas vezes esse espírito, num corpo jovem, é um espírito extremamente evoluído. Basta lembrarmos de Jesus, quando ele tinha seus 15, 20 anos, era um corpo jovem, porém é um espírito de alta envergadura, a qual hoje nós estamos estudando. No entanto, podemos encontrar um espírito num corpo adulto, de cabelos brancos, de barba branca, e acharmos que pelo corpo amadurecido seria um espírito extremamente evoluído. E na realidade, esse espírito ainda pode ser um espírito criança. Então, o que define o comportamento e a qualidade moral de um ser não é a sua estrutura corporal, mas as suas ações, os seus atos, o seu modo de falar no dia a dia com aqueles com os quais ele convive. A doutrina diz que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E que essa centelha, ou essa chama, ou esse clarão, ele tem uma cor que para nós, se pudéssemos ver essa centelha, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro, conforme o espírito é mais jovem ou o espírito é mais velho. Então a doutrina nos mostra um extrato evolutivo entre o espírito bebê e o espírito puro, entre o espírito que sai das mãos de Deus num determinado momento e o espírito que alcança a envergadura do Cristo. E para isso são milhares de anos e milhares de reencarnações. Dito disso, nós vamos observar que quando um espírito desencarna, o que acontece com ele? Ao corpo físico, quando morre, quando há o falecimento do corpo físico, a doutrina nos mostra e nos ensina que os espíritos se lançam no espaço. Se temos essa consciência de que isso acontece, devemos compreender que aquele ser que viveu uma vida de bom comportamento, de boa atitude, ao desencarnar, vai ser um espírito no espaço, no mundo espiritual, de boa atitude. Porém, quando nós observamos que desencarnou, que veio a falecer um indivíduo em que no seu dia a dia o seu comportamento não era um grande comportamento, era um comportamento duvidoso, era um comportamento cheio de vício, vamos compreender que o espírito que se encontra, então, agora no mundo espiritual, é um espírito que carrega os mesmos hábitos, os mesmos vícios de quando estava no corpo físico. Tendo essa compreensão, verificamos que, na pergunta, Kardec pergunta que os espíritos, eles os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então nós vamos observar que eles atuam em nosso pensamento e em nossos atos. E como eles fazem isso? Então, utilizando-se do pensamento,
eles transmitem os seus pensamentos em direção ao nosso pensamento, dando-nos ideia, sugestão e nos influenciando a agir do modo como eles querem e não como nós deveríamos, às vezes, fazer. Então, vamos observar o tráfego de pensamentos que vai de um lado ao outro. E para que os espíritos possam influenciar-nos, é necessário que haja uma afinidade entre nós e eles. Então, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz o seguinte: a diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, da mesma forma que quando nós estamos aqui no mundo físico e temos uma afinidade com alguém, é porque temos o mesmo tipo de pensamento, seja ele para agir de forma negativa, seja ele para agirmos de forma positiva. E os pensamentos, eles criam uma corrente fluídica, com características benévolas e outras com características malévolas, que causam em nós perturbação, que causam em nós sofrimento. E eles ainda dizem que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, conforme o que nós estamos pensando, conforme o que estamos fazendo, conforme aquilo que queremos, isto é uma prece. E essa prece, esse pensamento, ele espalha pelo universo. E ele alcança aqueles que têm afinidade com um tipo de sentimentos que estamos tendo. Eles ainda dizem que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, do pensamento, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, acolhe o nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, quando estamos aqui e pensamos em alguém que desencarnou ou alguém que está viajando, só o fato de pensarmos, não estamos pedindo nada, mas só o fato de lembrarmos daquelas pessoas, nós nos conectamos a eles pelo pensamento, que é através do fluido universal que circula o nosso pensamento. E eles ainda dizem que para aprendermos ou compreendermos o que ocorre em tais circunstâncias, em que o nosso pensamento se lança no espaço, precisamos conceber mergulhado no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. E aí eu trouxe esse aquário para mostrar que os peixinhos estão mergulhados na água. Não importa o que eles façam, o fato de movimentarem, eles fazem com que a água se movimente. E a doutrina está mostrando que os espíritos, encarnados ou desencarnados, estão dentro do fluido universal que abrange todo o universo. Então, qualquer pensamento que temos, qualquer sentimento que temos, ele se lança no espaço. Então, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, do desencarnado para o encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro,
transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Chegando a este ponto, como é que funciona então esse fluido? Indo aqui, nós vamos observar que a doutrina diz o seguinte: quando um espírito chega a um mundo, ele não traz absolutamente nada. A doutrina diz que o seu invólucro semimaterial é tirado do fluido universal de cada globo, razão pelo qual não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então vamos observar que quando um espírito vem a um planeta proveniente de outro, ele deixa lá todo a sua estrutura física. Vem somente um espírito, aquela centelha, aquele clarão, aquela luz. Chegando no planeta, ele se conecta ao fluido cósmico universal do planeta. Ele agora, com o seu conhecimento, com a sua bondade, com a sua sabedoria, com o seu grau evolutivo, ele modifica esse fluido cósmico universal e, a partir de então, ele constitui o corpo espiritual, que será o molde que lhe dará sempre forma ao corpo físico toda vez que ele for reencarnar. Uma vez que esse espírito terminou a sua missão dentro daquele planeta, ou terminou a sua evolução dentro daquele planeta, esse espírito, então, ele partindo do planeta, ele se desfaz do corpo espiritual, ele se desconecta do fluido cósmico universal, e então ele se prepara para partir para um novo planeta, indo somente a centelha, a chama, o clarão, não levando nenhum tipo de elemento físico, material daquele planeta. E assim ele se lança no espaço novamente. Então a doutrina diz que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí vem a parte importante que devemos observar. Como é que recebemos a influência dos espíritos em nossa vida? Como eles atuam no nosso dia a dia? Como eles nos perturbam? Como eles nos ajudam a cada instante? A doutrina nos mostra que, está no livro A Gênese, lá no capítulo 14, dos milagres segundo o Espiritismo. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do corpo espiritual. Então, o mesmo fluido que constrói o corpo espiritual é o mesmo fluido que constrói o corpo físico. A diferença é que um é mais denso e o outro é mais rarefeito. E aí a doutrina diz que são iguais e simplesmente transformados. Então, nós vamos observar que um espírito, ele se conecta ao fluido cósmico do planeta, modifica ele conforme as suas qualidades. Então, um espírito de bom caráter, um espírito evoluído, um espírito que já carrega sabedoria divina, ele produz um corpo espiritual de melhor condição. Um espírito mais jovem vai construir um corpo espiritual também tranquilo, porém com menos qualidade do que aquele espírito mais evoluído. E é através do espírito preenchendo o corpo espiritual e que, quando renasce, reencarna, constitui-se o corpo físico. Então vamos observar que o fluido cósmico universal é o elemento que dá vida e movimento ao perispírito e é o elemento que dá vida e movimento ao corpo físico. Se eles adoecem, se o espírito não tem bons pensamentos, se o espírito age de forma negativa, o que ele vai fazer? Ele vai constituir um corpo espiritual com características negativas, pois o seu pensamento não está
em acordo com as leis divinas. Então, o vício, o medo, a raiva, a tristeza, a angústia, a dor, produz uma certa substância pelo próprio espírito que contamina o seu corpo espiritual e, por sua vez, esse corpo espiritual adoece e, mais tarde, esse corpo espiritual contamina o corpo físico e o corpo físico vem a adoecer. A doutrina nos mostra que toda doença no corpo físico tem como origem o corpo espiritual. E toda doença no corpo espiritual tem como origem o modo como o espírito pensa e age, tanto encarnado, quando ele se encontra no mundo espiritual desencarnado, com seus vícios que ele leva da vida física. Então vamos observar que o espírito, quando está desencarnado, ele precisa buscar satisfação na vida física. Mas o espírito não tem um corpo físico. Como ele faz isso? Também, quando nós estamos doentes, como é que os bons espíritos vêm nos socorrer? Qual o modo pelo qual eles agem para nos ajudar? Então vamos observar que o indivíduo, toda vez que ele muda o modo de pensar, toda vez que ele muda o modo de agir, se é no sentido de uma boa oração, um bom comportamento, desvencilhar-se dos vícios que ele descobre que não é bom para si, ele melhora a sua condição espiritual. Essa condição espiritual afeta o corpo espiritual, que, por consequência, ajuda na melhoria do corpo físico, juntamente com os medicamentos que o médico nos oferta. Tendo esse entendimento, tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E eles dizem fluido vital, que é o que dá vitalidade ao corpo físico. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a importância de saber disso para a ação dos espíritos na nossa vida? Como vamos observar, o espírito ele se conecta ao fluido cósmico universal. Com o seu bom pensamento, o seu bom comportamento, ele gera um corpo espiritual saudável. E, quando reencarna, de um modo geral, ele tem um corpo físico aparentemente saudável, levando em conta os processos reencarnatórios que são programados na vida espiritual. Então, o fluido vital é o elemento que une o corpo físico e o corpo espiritual, que nada mais é do que o fluido cósmico universal, com as modificações do pensamento do espírito e com as ações que o corpo espiritual age, como respiração, beber água, alimentação, tudo isso produz esse fluido vital. Fluido esse que o espírito desencarnado não tem. E aí, quando nós observamos dois espíritos, o espírito encarnado e o espírito desencarnado, a diferença que existe entre eles é exatamente a questão do fluido vital, que combinado com o corpo físico e com o corpo espiritual, o espírito encarnado tem. E o espírito desencarnado não tem. Então, por causa desse fluido vital, que os espíritos obsessores muitas vezes se aproximam de nós para usufruir desse benefício que é produzido entre o corpo físico e o corpo espiritual. E é também por este meio de caminho que os espíritos nos socorrem quando às vezes estamos doentes e cabe a nós o benefício do auxílio de Deus através dos nossos anjos da guarda. Chegando a esse entendimento, vamos observar o seguinte. No livro Sexo e Destino, do Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz
na primeira parte, ele fala sobre o médium, que ele fala sobre o capítulo 6. Nesse capítulo 6, quem psicografou ele foi o Valdo Vieira. E lá tem uma narrativa, a qual a gente vai mostrar pelo vídeo aqui, em que no livro é mais intenso, é mais completo a informação. Mas o vídeo aqui nos dá uma ideia de como os espíritos influenciam na nossa vida. Vamos observar. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, a gente tá lá no fogão. Eu quero beber. Vamos beber. E, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, uma coisa de sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Se não é fantasia amanhã, eu faço. Não tá preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Tá. Bora beber, pega cerveja. Pega cerveja. Cerveja. Isso. Gostei sim. Pode ficar. Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. É. Sozinho. O áudio saiu para vocês do vídeo? Certo. Então, a gente vai observar o seguinte, que o garoto ele chega do trabalho, o espírito se encontrava em seu lar, aguardando a chegada dele. Por que o espírito não foi com ele para o trabalho? Por que o espírito não acompanhou ele no trânsito? A razão é muito simples. É que quando o garoto acorda, ele já acorda preocupado com o trabalho, com o trânsito, com os afazeres. O espírito não tem como, às vezes, interferir no pensamento, dado a preocupação do garoto que está indo para o trabalho e o trânsito intenso. Mas quando o garoto chega em casa, ele se entrega ao relaxamento. E aí flui na mente do garoto aquilo que lhe agrada e aquilo que ele está acostumado a fazer nos seus momentos de folga. E aí o espírito que está junto dele tem uma afinidade com ele, dado ao hábito e aos costumes do garoto encarnado. E aí, como o espírito não tem um corpo físico, ele não tem como sentir a satisfação de consumir um alcoólico, coisa que esse espírito desencarnado, quando ele estava encarnado, ele fazia. Como ele agora não tem um corpo físico, ele precisa de se aproximar de um espírito encarnado, sugerir a esse espírito encarnado que consuma um alcoólico para que ele, através do fluido vital, possa também sentir a mesma satisfação, o mesmo prazer que o espírito encarnado tem. Então, o corpo físico absorve o elemento químico, o elemento físico, processa esse elemento, transforma ele em fluido vital para o próprio corpo e fica entre o corpo físico e o corpo espiritual. E aí, nessa hora, o espírito que obsedia o garoto, que se aproxima dele, passa a absorver a mesma sensação, a mesma satisfação que o encarnado tem. Então, se observarmos a imagem do espírito desencarnado e do espírito encarnado, todos dois consomem fluido cósmico universal. Esse fluido chega até o corpo espiritual.
Mas do corpo espiritual para o corpo físico, há o fluido vital, que nada mais é a transformação do fluido cósmico universal, ao qual o encarnado tem e o desencarnado não tem. E aí, para que ele tenha sensações, satisfações, ele precisa se conectar a esta região. E aí ele precisa sugerir, induzir, incentivar ao espírito encarnado a buscar aquela satisfação também. Então, este é um meio que os espíritos adotam para obsediar o indivíduo. Aqui nós utilizamos como definição o alcoólico, mas isso também acontece no campo da sexualidade, no consumo do doce, no consumo dos alimentos de um modo geral, aquele indivíduo que come compulsivamente. Quando falamos mal das pessoas, quando xingamos as pessoas, como criticamos as pessoas, como apontamos o dedo para alguém dizendo mal daquela pessoa ou falando mal das pessoas, não só ali encontra-se nossas atitudes naturais, nosso comportamento natural, como há também uma nuvem de testemunho à nossa volta que potencializa esse comportamento nosso. No Livro dos Espíritos, na questão 456, os espíritos podem ver tudo o que fazemos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, eles podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada espírito, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, os espíritos se ocupam com aquilo que é interessante para eles e o que não é, eles descartam. Se voltarmos novamente à cena que acabamos de ver, vamos observar que a esposa do garoto estava em casa o dia todo. E o espírito não a incomodou no decorrer do dia. O espírito não a obsediou. O espírito não insistiu com ela em que ela consumisse alcoólico. O espírito não aborreceu a esposa. O espírito aguardou o dia todo até a chegada do garoto, que é o espírito encarnado ao qual ele consegue ter afinidade e consegue influenciá-lo pela natureza fluídica, pela natureza do pensamento, pela natureza do comportamento, e aí, quando o garoto chega, é que ele passa a agir dentro do lar. Então, muitas vezes, em um lar, enquanto uma pessoa está fora, há uma certa tranquilidade naquele lar. Quando determinado encarnado chega em casa, às vezes começa a surgir o tumulto, a discórdia, a discussão, muitas vezes está influenciado por espíritos desencarnados que, desejando ver uma desarmonia, consegue influenciar uma das partes que se encontra em casa. E como os espíritos nos auxiliam também pelo mesmo mecanismo, no livro Nosso Lar, nós vamos observar que André Luiz, ele vai visitar a sua casa, aonde ele havia vivido quando encarnado, e chegando lá, ele se depara com a seguinte cena. A esposa havia adquirido novo matrimônio com outro homem. André Luiz ficou muito aborrecido com aquilo e, num passe de mágica, ele se transformou de um espírito equilibrado para um espírito raivoso, e aí, de repente, ele se viu no umbral. E aí eu vou trazer uma passagem que está dentro do Evangelho, em que um doutor da lei perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, na lei mosaica diz o seguinte: quando um homem casa com uma mulher e ele não tem filho com essa mulher, se ele morre,
o irmão deste homem pode casar com essa mulher. Acontece que houve um casamento onde um irmão eles eram 7 irmãos. E todos eles casaram, um a cada vez, com esta mulher e foram morrendo, desencarnando. Por fim, a mulher também morreu. Chegando no céu, qual dentre eles será o esposo desta mulher? Então Jesus respondeu a eles que no céu todos são filhos de Deus e todos são irmãos entre si. Não existe marido e mulher na vida espiritual. Então André Luiz provavelmente pode ter alcançado essa lembrança de conhecimento das lições do Cristo, e quando ele estava lá no umbral bravo porque havia um outro homem no seu lar físico, ele se desfaz daquele sentimento de revolta e ele volta ao lar. Verifica que aquele homem ou aquele espírito encarnado que agora ocupava o lado físico do lar aonde ele havia vivido estava muito mal. E o que ele faz? Ele procura ampará-lo, a voz divina que fala no santuário da minha alma, só perdão e amor. Zélia, me perdoe. Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não surdo, Zélia. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor? Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedia para eu beber água. E acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Como nós verificamos, o espírito André Luiz, ele adicionou à água, que é um bem material, uma substância que, sugerindo depois, à noite, em sonho, pelo pensamento, ao homem que bebesse a água, ele passou a noite tomando a água do jarro. Então ele consumiu uma substância líquida, uma substância física, em que o corpo físico, absorvendo aquela substância, fornece a ele uma estrutura vital em que faz com que o corpo físico dele se reestabeleça. Então vamos verificar que, da mesma forma que o espírito pode nos obsediar pelo fluido vital, pelo fluido magnético que está entre o corpo físico e o corpo espiritual, é exatamente pelo mesmo mecanismo que os bons espíritos vêm e influenciam-nos em nosso favor, dando-nos os recursos necessários para o nosso benefício. Então, da mesma forma que pelo mesmo caminho tem o processo de obsessão, tem o processo de cura e de amparo. Como a gente viu, o espírito André Luiz, ele não atuou no corpo físico ou espiritual do encarnado, mas colocou uma substância no líquido. Então, da mesma forma que o alcoólico pode ser absorvido pelo corpo, gerar uma sensação agradável para o espírito desencarnado vicioso,
pode também o espírito desencarnado depositar fluido na água em que o encarnado absorve e produz no corpo físico e espiritual do encarnado um benefício, um alívio das suas dores. Indo novamente à questão 457, diz o seguinte: quando vos julgais muito ocultos, né, quando a gente está lá escondidinho, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, não importa onde quer que estejamos, nós estamos sempre sendo observados, tanto pelos espíritos bons, que nos querem os bem, tanto pelos espíritos obsessores, que nos querem o mal, porque devemos alguma coisa a eles, ou porque eles se afinizam com os nossos hábitos, com os nossos costumes de cada dia. Então, verificamos que é pelo pensamento que sofremos a influência dos espíritos que induz alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. Daí vem a importância de cada um de nós analisarmos aonde nós vamos, por que vamos, qual o objetivo da nossa ida e qual o benefício de irmos. Então eu trouxe um outro exemplo, esse aqui está lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 14, Medida Salvadora. Então nós temos lá o antídoto. As imagens que veremos aqui, elas são mais suaves do que as que estão descritas no livro. Então vamos observar que os espíritos eles estão em toda parte. E os espíritos, nada os impede de ir. Então, conforme a natureza do ambiente, teremos espíritos mais dóceis ou espíritos mais mais terríveis, mais rudes. Numa igreja encontraremos bons espíritos que nos auxiliam. Em outros ambientes, encontraremos espíritos que se afinizam com o nosso comportamento negativo e pode nos levar a atos infelizes. Então, observando esta cena, nós vamos observar que, conforme a escolha nossa, teremos à nossa volta um volume imenso de espíritos que irá nos cercar e nos oferecer sugestões às quais vamos absorvendo. Como observamos a imagem, não só nos sugerem ao consumo de alcoólico, como absorvem os benefícios que as substâncias produzem no corpo, levando ao corpo espiritual, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Indo mais à frente, vamos observar que nós estamos aqui agora reunidos, numa casa espírita, poderia ser numa igreja de qualquer denominação. Qual a nossa postura? Qual o nosso comportamento? Como a gente viu na questão 457A, não importa aonde estejamos, ou não importa aonde iremos, estamos sempre envolvidos com espíritos à nossa volta. E aí eu trouxe uma outra cena bastante interessante para nós. Nós estamos indo à casa espírita agora. Opa, onde será que a gente vai hoje? Ih, ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu obsedi essa daqui, ó,
Há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chato assim? É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Sei. Sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ah, mas eu não aceitei, não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não adianta, não? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, seu miserável, desgraçado. Não enxerga. Fica no celular e não presta atenção no que anda. É demais. Aí, falei? Vamos lá. Como podemos verificar, nós temos sempre espíritos à nossa volta, uns nos ajudando e outro buscando os nossos hábitos menos felizes. E quando nós entramos em oração, seja em casa, através do culto no lar, seja em casa fazendo uma leitura edificante, seja indo a uma igreja qualquer, seja indo a um centro espírita, não importa. A doutrina nos mostra que vamos acompanhados. Mas chegando nos ambientes religiosos ou mesmo no nosso lar, estando nós concentrados na oração, no evangelho, cria-se um clima, cria-se uma proteção divina, uma proteção fluídica, em que os espíritos menos felizes não conseguem se aproximar de nós. Aqui no nosso caso, a garota estava numa casa espírita, então ela, durante aquela 1 hora, ela ouviu um estudo, refletiu sobre as lições, recebeu um passe magnético, tomou uma água fluidificada, então ela revitalizou a sua estrutura energética, sua estrutura perispiritual. Ela criou um fluido em torno de si que a protege. Mas depois ela tem que voltar para casa. E aí a manutenção dessa proteção cabe à pessoa, pelo seu bom pensamento, pelo seu bom comportamento, pelas suas boas ações. E a gente vê que, ao sair do grupo espírita, já num primeiro instante, só porque alguém esbarrou nela, a garota derramou toda a sua revolta em cima do garoto, eliminando toda e qualquer auxílio que o mundo espiritual pudesse lhe oferecer, e dando ênfase a uma abertura em que os espíritos menos felizes pudessem se aproximar dela. E aí a gente vai observar que, quando o garoto tenta acessar, ele não consegue. E a garota diz que pode entrar aí. Ela já havia recebido um convite. Sei, sempre foi assim. Mas ela não aceitou o convite no mundo espiritual. Ah, mas eu não aceitei, não. Para participar da reunião. Então e agora? Agora a gente espera. E aí ficam parados do lado de fora aguardando. E isso acontece normalmente em todos os centros religiosos, em todas as casas espíritas e em todas as igrejas. No livro Missionários, André Luiz, ele nos traz a seguinte informação. O instrutor Alexandre diz a André Luiz: agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Eles estavam num grupo espírita e agora o pessoal ia para casa, os encarnados. Enquanto
André diz, enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Observei a maneira pela qual o encarnado, instintivamente, voltam aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Então, como verificamos, a garota saiu tranquila, em paz, toda energizada, mas, dada ao seu comportamento, os espíritos que haviam momentaneamente ficado distante dela conseguiram se aproximar dela. E aí um exemplo de quando os espíritos estão nas portas das igrejas, aguardando os outros. Fala, brother. E aí, tudo nas trevas? Bom, mais ou menos. Minha obsediada agora não sai daqui, eu já tô sem criatividade pra inventar empecilho pra ela não chegar. Não, o pior é o meu. Agora diz que trabalha aqui no centro espírita. Ah, é cada uma, né? Ô, lá no umbral, viu? Fala sério, vê onde que isso vai parar. Bem, então nós chegamos ao final do nosso estudo. Espero que esses exemplos possam nos permitir refletir sobre aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Sobre aquilo que pensamos, agimos, alimentamos, de modo a refletir nas lições que o Cristo... Não tá me vendo? Qual é o seu problema, cara? Vai, seu miserável, desgraçado. Não enxerga. Fica no celular e não presta atenção. É demais. Aí, falei? Nas Vamos lições que o Evangelho nos oferece, das lições que o Evangelho nos auxilia diante de cada oportunidade da vida. E vamos observar que devemos sempre lembrar que, ao desencarnar, o espírito não se torna santo, melhor, ou ele vai para o nosso lar. Ele carrega junto consigo todos os hábitos, todos os costumes, todas as atitudes boas ou negativas que ele apresentou na vida física. E assim, esses espíritos, sendo bons, nos auxiliam na nossa jornada. Sendo eles viciosos, também potencializam nossos hábitos e os nossos comportamentos menos felizes. Ademir, é com você. Nossa, gratidão, bacana demais. Senhor, Senhor, como é que nós faz para manter esse pensamento o tempo todo? Esse equilíbrio. Deixa eu te contar, termina para a gente com a prece, pode ser? Deus abençoa. Espera aí que eu perdi o meu áudio aqui e não te ouvi. Eu falei, nossa, gratidão, bacana demais. Como que a gente faz para manter esse equilíbrio? Tá. Vamos lá, né? Mas bacana demais. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Ok, eu vou fazer a prece de encerramento e ajustar o meu áudio aqui, que eu perdi você. Agradeço a todos a oportunidade do encontro, espero que as lições nos auxiliem e, aproveitando esse clima de tranquilidade mental, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade do estudo, agradecer as lições que os Espíritos nos trazem e passarmos a refletir sobre aquilo que aprendemos no dia a dia e meditarmos, pois Jesus nos pergunta o que está escrito na lei. E uma vez conhecendo a lei, ele nos questiona: como interpretas? Que saibamos interpretar de forma justa, correta e bondosa os ensinamentos do Cristo e do Evangelho,
dos espíritos e que saibamos colocá-los em prática em nosso dia a dia, ajudando a nós, em primeiro lugar, auxiliando aqueles que estão à nossa volta com nossas boas atitudes e amparando os espíritos que nos cercam, que carregam muitas vezes hábitos e vícios, e que sejamos para eles exemplo, modelo e guia, para que eles, no mundo espiritual, busquem também a melhoria tanto quanto nós nos esforçamos aqui, e que tenhamos à nossa volta os bons espíritos que nos auxiliam através da nossa saúde física, nos amparando nos momentos difíceis ou nos dando força moral para que possamos suportar as gravidades que acontecem em nossa volta e que possamos também evitar os espíritos menos felizes, evitando com isso hábitos que poderiam fazer com que eles permanecessem junto de nós no hábito constante e penoso para eles e para nós. Que os bons espíritos que estão conosco nos dias de hoje possam nos iluminar em retorno às nossas atividades e que possamos aguardar a nova oportunidade de encontro. Que Deus, que abençoa todos nós, sejamos capazes de aproveitar a oportunidade. Que assim seja. Gratidão, Wagner. Seja. Que assim